texto de Marcos, capítulo número 9, eu peço que vocês, meus irmãos, deixem vossas Bíblias abertas nesta passagem, versículos 30 a 37, onde o título ou tema desta mensagem é o maior no reino dos céus. Muita gente aí está querendo ser grande, muitos pastores querendo grandes ministérios, mas quanto maior recebemos a responsabilidade, maior é a tarefa, e árdua é a tarefa, e grandes são as responsabilidades. Às vezes a gente quer subir tão alto, quer ser tão famoso, mas isso não é importante. Jesus vai nos dar aqui um exemplo do que é ser um verdadeiro servo. Esse texto, ele vai narrar que o Senhor Jesus Cristo, mais uma vez, ele vai falar acerca da sua morte. Quando nós lemos, irmãos, o Evangelho de Marcos, pelo menos umas 3 ou 4 vezes, o Senhor fala que ele vai para Jerusalém, e lá ele será entregue às autoridades, será julgado, será morto, crucificado, mas ao terceiro dia ele vai ressuscitar. E Jesus, enquanto caminhava com os seus discípulos, ele vai mais uma vez falar a respeito da sua morte e de sua ressurreição. Agora vejam bem, enquanto Jesus está falando a respeito do seu padecimento, da sua paixão, os discípulos estavam preocupados com o reino, com a posição que cada um deles iria ocupar. Quer dizer, não, parece que não estava nem aí, irmão Joel, com os sofrimentos que o Senhor Jesus iria passar. Eles estavam preocupados com a posição individual de cada um deles. Os discípulos estavam discutindo quem era o mais importante. Quem é que ia ficar à esquerda, quem é que ia ficar à direita dele no reino dos céus? Discutindo posição, discutindo quem era maior, discutindo quem era o mais famoso. E Jesus prosseguia falando acerca do seu padecimento a seus discípulos, e eles estavam discutindo essas questões. Quando lemos o texto, quando li esse texto, lemos os irmãos agora, mas quando estava me preparando para comentar esta passagem bíblica e trazer para os irmãos, eu me deparei com os 3 primeiros versículos dessa passagem. E nesses 3 versículos, o 30, o 31 e o 32, o que é que nós vemos? Vemos aqui o anúncio de sua morte e ressurreição. A morte de Jesus, irmãos, não foi algo assim que surpreendeu a ele. Os discípulos não deveriam ter ficado surpresos com isso, porque João Batista, no seu primeiro encontro que ele teve com Jesus, ele apontou, como profeta que era, que Jesus ele veio para morrer. Ele aponta o Salvador e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele está dizendo o quê? Este homem, ele vai morrer pelos pecados da humanidade. E Jesus veio para isso. Ai de nós, irmãos, se Jesus não tivesse morrido pelos nossos pecados. Quem poderia justificar-se diante de Deus? Através das obras? A lei iria nos condenar. Ninguém conseguiu cumprir toda a lei, somente Jesus cumpriu a lei.
Então ele começa no versículo 30, o texto narra: e tendo partido dali, caminharam pela Galileia. Foi a região que ele mais percorreu, a Galileia, ensinando, pregando nas aldeias, pregando nos lugares pequenos, pregava no caminho, andando com seus discípulos. E quando nós nos detemos no versículo 30 ainda, o versículo prossegue e diz: e não queria que alguém o soubesse. Jesus, ele queria um pouco de privacidade naquela região, e era algo difícil para o Senhor Jesus ele ter alguma privacidade, porque as pessoas sempre estavam acompanhando. Jesus sempre tinha uma multidão de pessoas, ou multidões acompanhavam o Senhor Jesus, e não queria que alguém o soubesse. E onde ele estava agora? Na Galileia. As cidades onde Jesus mais percorreu e pregou foram cidades da Galileia. Na Judéia ele foi algumas poucas vezes. Até para fora do país de Israel ele foi. Mas ainda prosseguindo, amados irmãos, vemos no versículo 31 que Jesus também queria um pouco de privacidade para ter um tempo melhor para ensinar os seus discípulos. Quando Jesus estava no meio da multidão, as pessoas queriam ver milagres, queriam ver ele transformar, como ele fez poucos pães em muitos pães. Judeus até disseram: queremos de ti, da tua parte, um sinal. Aí Jesus teve que dizer: a esta geração incrédula nenhum sinal será dado a não ser o sinal do profeta Jonas. Eles queriam um sinal assim bem estupendo, grande. Mas Jesus queria ter um pouco de privacidade para ensinar os seus discípulos. Nós estamos aqui, eu posso dizer, numa privacidade. Saímos de nossas casas, caminhamos a pé, alguns estamos aqui. Qual é o intuito? Ensinar os nossos irmãos alguma coisa que o Espírito Santo vai nos dar nessa noite. O versículo diz: porque ensinava os seus discípulos. Ele queria ter um pouco de privacidade para estar com os seus discípulos, para ensiná-los. E ele, no seu ensino, o versículo 31 ainda nos fornece a seguinte informação: e lhes dizia: o Filho do Homem. Essa expressão Filho do Homem é uma expressão messiânica, que tem a ver com ele, Jesus, o Filho do Homem. E lhe dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Eu imagino, irmãos, o que os discípulos pensaram nesse momento. Jesus, que ressuscitou mortos, ele agora está dizendo que vai morrer, que os homens vão matá-lo. Isso não foi difícil, não foi fácil para os discípulos entender, apesar deles saberem que Jesus já tinha dito: é necessário que eu morra. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão. Jesus já está aqui neste texto aqui, já pela segunda vez falando da sua morte aos discípulos. Mas ele não fala apenas da sua morte, porque se Jesus só falasse de morte, qual seria a glória do Evangelho? Se Jesus tivesse apenas morrido, não passaria de um mártir, irmão. Mas ele morreu, mas ele ressuscitou. Por isso que nós estamos aqui, amados, porque ele está vivo, ele ressuscitou dentre os mortos. Esta é a razão da igreja do Senhor ser uma igreja vitoriosa. O nosso Salvador ressuscitou. Glória a Deus. Onde está Buda? Sepultado. Onde está Confúcio?
Sepultado. Onde está Maomé? Sepultado. Onde está Jesus? No céu. Ele ressuscitou. Está lá, na glória. Isso é algo glorioso. E o mundo não suporta ouvir isso, irmãos. O mundo até gosta de ouvir os ensinos de Jesus. Jesus, para alguns, foi um grande sábio. Tem palavras de encorajamento, tem palavras de vida para as pessoas. Mas essas pessoas, muitas delas, negam o fato da ressurreição de Jesus. Não pode um homem ressuscitar. Mas ele ressuscitou. Porque ele, quando estava aqui em seu ministério terreno, ele ressuscitou mortos. E se ele tem poder de ressuscitar mortos, logo a morte não é maior do que ele. Ele é maior do que a morte. Glória a Deus. Esta é a razão do cristianismo ser uma, me permita a expressão dizer isso, uma religião diferente. O hinduísmo, o islamismo, o confucionismo, mesmo que alguns acham que é uma filosofia e não uma religião, não tem esperança de vida eterna para o homem e para a mulher. Mas Jesus tem. Ele diz: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Aleluia! Ainda que você, meu irmão, ainda que eu, ainda que você morramos um dia e sejamos colocados numa sepultura fria, escura, um dia o Espírito Santo do Senhor, no dia do arrebatamento, o Espírito Santo do Senhor vai tomar nosso corpo e vai nos transformar, e estaremos para sempre com o Senhor. Quantos creem nisso? É importante perguntar, porque tem gente aqui que não crê mais. Jesus disse: passaram os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Ele estava dizendo: as minhas palavras não cairão por terra. Tudo que eu disse vai se cumprir. Criamos nisso, irmãos. Tenhamos essa esperança. Esta esperança que o mundo não tem. Prossigamos, meus amados irmãos. Mas ele agora, falando da sua morte, o versículo 31, lá no finalzinho do versículo diz: e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Então ele agora está falando a segunda vez da sua ressurreição. Ele fala, sempre que Jesus fala da sua morte, ele fala: mas eu vou ressuscitar. É como se dissesse: não fique triste, vocês podem ficar tristes durante 3 dias, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Bendito seja o nome do Senhor. Mas quando Jesus disse que e morto ele ressuscitará ao terceiro dia, nós vemos aqui a incompreensão dos discípulos. Os discípulos não compreenderam, é o que o texto revela-nos, versículo 32. Mas eles não entendiam esta palavra. Jesus foi tão claro, irmão. Ele falou: os homens iriam matá-lo. Alguma dúvida nisso? Ele vai ressuscitar. Ele disse: eu vou ressuscitar, ao terceiro dia eu ressuscitarei. Os discípulos não entenderam isso. Então os irmãos vejam que andar com Jesus não significa que a gente vai compreender tudo. Os discípulos que caminharam com o Senhor Jesus, assim quase que diuturnamente, tinham muitas dúvidas. Mas quando Jesus fala, ele fala de forma clara. Jesus não é como um filósofo, muita sabedoria para explicar alguma coisa. Não, Jesus não tem arrudeio. Com ele é o preto no branco. Ele usou muitas parábolas para ilustrar os ensinos. Ele não falou coisas difíceis. Ele até falou com Nicodemos: se ele falasse as coisas celestiais, como é que eles iriam entender? Mas ele estava falando de coisas como morte, ressurreição,
Apesar de Jesus ter sido a primeira pessoa a ser ressuscitada dos mortos, o que aconteceu com Lázaro foi uma ressuscitação. Jesus foi ressurreição. Ressuscitação é uma coisa, ressurreição é outra coisa. Ressuscitação significa voltar à vida, mas depois morre. Exemplo, a filha de Jairo, menina de 12 anos, Jesus não deu vida a ela novamente. Ali foi um caso de ressuscitação. Apesar do texto, a epígrafe do texto dizer assim, a ressurreição da filha de Jairo, a ressurreição da filha, do filho, como é que chama aquela mulher? Viúva de Naim, a ressurreição de Lázaro, mas ali foram casos de ressuscitação. Ressurreição aconteceu apenas com Jesus, ou a Jesus, porque ele ressuscitou para nunca mais morrer. Ele vive para todo sempre. Por isso que ele é as primícias. Ele foi o primeiro. E você tem garantia, eu tenho, todos nós temos a garantia que nós também iremos ressuscitar, irmãos. Glória a Deus por isso. Jesus foi o primeiro, ele foi adiante, ele foi na frente. Ele ressuscitou. Significa que ele nunca mais vai morrer outra vez. Morreu só uma vez pelos pecados, pelos pecadores. Agora não. Agora ele vive pelos séculos dos séculos. Então os discípulos, vemos aqui, não compreenderam, mas eles não entendiam esta palavra. E sabe de uma coisa? A pior coisa é a gente ir para a aula, o professor explicar algo, a gente finge que entendeu e volta para casa com dúvida. E tem aluno que tem receio em perguntar, às vezes porque não quer se expor diante da turma, mas mais da metade ali está cheio de dúvidas numa classe, sabia disso? Muitos não perguntam. Quem é estudante aqui, quem creio que todos já passaram em escola, bancos escolares, sabe disso. O professor está explicando e todo mundo está fingindo que está aprendendo. Alguém tem alguma dúvida? Ninguém pergunta nada. Aí vem a prova, a metade tira abaixo de 5, né? Eu passei por isso, vi colegas lá com dúvida. Eu sempre gostei de perguntar. Sempre perguntava. Lá no curso, lá no quartel, na escola de sargentos que eu fiz lá em 1988, eu era um dos mais perguntadores, porque eu não gostava de terminar a instrução com dúvida. Eu quero aprender. E perguntava: instrutor, estou com dúvida nisso, o senhor pode explicar novamente? Estou cheio de dúvida, dizia logo assim. Alguém tem dúvida? Eu tenho dúvida. Não entendeu o quê? Isso. E eu sabia que outros colegas meus também tinham dúvida, mas não tinha coragem de perguntar. Os discípulos também tiveram dúvida, mas tiveram medo de perguntar a Jesus. Tiveram receio de perguntar a Jesus. Olha aqui o texto. Quando Jesus disse que iria morrer, iria ressuscitar, e o texto diz, mas ele não entendeu esta palavra, aí é que a gente vê aqui o temor dos discípulos. Versículo 32, na parte B do texto, olha aí. E receavam interrogá-lo. Ora, se Jesus, que é o supremo mestre, só ele sabia explicar, por que eles não perguntaram? Senhor, nossa mente está um pouco assim, não está muito clara para compreender. Ensine mais, Jesus, eu quero aprender mais, eu estou cheio de dúvidas. Me explique mais, Senhor. Você acha, não, Jesus explicaria ou não? Explicaria. Mas eles ficaram receosos, tiveram medo de perguntar. E não é bom ir para casa com dúvidas. E receavam interrogá-lo. O temor dos discípulos. E as dúvidas deles, eles não poderiam procurar os rabinos para ensinar, porque eles não sabiam com profundidade como Jesus ensinava. Se você for perguntar o melhor professor aqui de Natal, o mais famoso aqui, o professor doutor, PhD, sobre as coisas espirituais, certamente
a não ser que seja um cristão mesmo, convertido, pode ter curso nas melhores faculdades do mundo, ele não vai saber explicar o que é vida eterna, ele não vai saber explicar o que é ressuscitação, ressurreição, essas coisas que a gente ensina aqui aos irmãos, e muitas coisas. Por quê? Porque não conhece a palavra do Senhor. Mas tem muitos crentes aqui que talvez não tenha nem o curso primário completo, mas ele sabe falar de Jesus e conhece a Bíblia. Graças a Deus por isso. Saindo dos versículos 30, 31 e 32, vamos olhar agora os versículos 33 e 34, irmãos. O que vai acontecer aqui? A disputa dos discípulos. Disputando cargo, disputando posição. E infelizmente, a igreja do Senhor, em muitos ministérios, tem fracassado, porque muitos homens estão visando a obra de Deus só com fins financeiros, econômicos, e não com um fim realmente espiritual. É mais com o fim de ter fama. O versículo 33 nos dá a seguinte informação: e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa. Então Jesus sai com seus discípulos, caminhando a Galiléia, e aí a chegada de Jesus em casa. Chegou a Cafarnaum. Cafarnaum foi uma cidade, foi a cidade que Jesus escolheu para ele morar, quando ele saiu de Nazaré. E por que ele saiu? Porque não aceitaram ele como profeta, praticamente expulsaram. Jesus saiu de lá corrido, praticamente saiu de lá para não morrer apedrejado. Queriam até jogar ele em cima de um precipício, e ele foge e vai para Cafarnaum, uma cidade portuária, famosa cidade. E ele chega a Cafarnaum, e ali, creio eu que ele alugou uma casa, ou alguém cedeu para ele, eu não sei, e chegou a Cafarnaum, e entrando em casa. E nesse momento que Jesus entra em casa, Jesus percebe uma coisa, porque Jesus percebe, viu? Está no versículo 33. Perguntou-lhes: que estáveis vós discutindo no caminho? Você pode perguntar: por que Jesus fez essa pergunta? Se ele é Deus, não precisaria nem perguntar. Mas deixe-me dizer uma coisa: apesar de Jesus ser Deus, Jesus não tinha todo o poder ainda. Amém, irmão? Amém, irmãos? Está fraco. Amém, irmãos? Amém. Por quê? Primeiro, se ele tivesse todo o poder, ele nem teria morrido. Concordam? Se ele tivesse todo o poder, ninguém o prenderia. Mas ele abdicou do poder. Em algumas situações, Jesus perguntou. Em outras situações, o Espírito do Senhor lhe revelava. Como o Espírito do Senhor lhe revelou, e ele percebeu isso, que havia uma discussão dos discípulos. Mas parece que Jesus, ele não sabia o teor da conversa. Ou se sabia, queria testar os discípulos se eles iriam dizer a verdade. É isso que eu penso. O texto diz assim, mostrando a percepção de Jesus: e perguntou-lhe: que estáveis vós discutindo pelo caminho? O que vocês estavam discutindo? Ou então, vem agora à minha mente aqui, Jesus, ele queria suscitar esta questão para ele aproveitar o momento e ensinar os discípulos que eles estavam totalmente errados em estar discutindo essas coisas. Então foi um momento para Jesus ensinar. Jesus sempre estava ensinando. Que estáveis vós discutindo pelo caminho? O que vocês estavam falando, confabulando, conversando? Sabe o que foi que os discípulos disseram? Nada. Ficaram calados, emudeceram. Está aqui.
Versículo 34, na parte A: mas eles calaram-se. Então os discípulos em silêncio, porque eles sabiam que não teria razão nenhuma em estar discutindo isso. Parece que foi Jesus, parece que eu estou vendo assim, pela fé. Eu entendo assim, Jesus na frente e eles um pouco atrás discutindo, lá conversando, Pedro, Tiago, João, Mateus, discípulos, né? Conversando, e Jesus na frente, caminhando. Aí quando a gente vai para o versículo 34, aí, lá no finalzinho do versículo, o versículo diz assim: porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior. Discípulos discutindo, Jesus falando: olha, o Filho do Homem vai para Jerusalém, lá será preso, será julgado, será crucificado, mas eu vou ressuscitar. E os discípulos parece que não estavam interessados nessas coisas, estavam com dúvida e não perguntaram, mas se preocuparam com o quê? Com a posição. Quem será o maior de nós? Será que foram os primeiros discípulos que chegaram? Será que foram Tiago e João, Pedro e André, Bartolomeu, enfim, foram chegando os discípulos? Porque pelo caminho tinham disputado entre si qual era o maior, disputando isso. Na obra de Deus aqui, irmãos, entre nós aqui, contextualizando agora aqui, ninguém é maior do que ninguém aqui. Eu não me considero maior do que vocês. Se eu me considerar, estou em falha. Todos nós pertencemos ao mesmo Senhor. O preço que me comprou, comprou a sua alma também. Apenas uma questão funcional. Estou pastor. Questão funcional. É o irmão ali que está no som, o irmão Joel que está aqui na guitarra, ou outra irmã aqui que regia conjunto. Esse momento agora não está sendo permitido. Ou o professor da escola dominical. Quem é o maior? Isso não deve ser relevante para nós. Mas tem gente querendo ser maior. Aí Jesus vai dar uma lição aos discípulos. Jesus vai mostrar quem é o maior. Vamos prosseguir? O grande servo. Versículos 35 e 37. Estavam discutindo posição. Estamos caminhando para o final, irmão. Jesus então vê que os discípulos se calaram. Aí Jesus resolve chamar os discípulos para uma reunião. Versículo 35. E ele, assentando-se, chamou os 12. Se assentou, convocou para uma reunião. E nesse momento que ele se assenta e chama os seus discípulos, claro que eles foram para lá. O versículo 35, prosseguindo, diz: e disse-lhes: se alguém quiser ser o primeiro, olha só, se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. Você quer ser grande? Sirva a todos. Você será grande. Você será o primeiro. Mas quem quer servir a todos? Quem quer servir a todos é o maior de todos. É o primeiro. Foi Jesus que ensinou. Se alguém quiser ser o primeiro, será o derradeiro de todos e o servo de todos. É possível alguém ser o primeiro? Sim, desde que será o derradeiro de todos e o servo de todos. É o Senhor que está ensinando aqui para a gente, irmão. O modelo do grande servo. E aí Jesus, para ilustrar esta informação, esse ensino, ele gostava muito de ilustrar. O que é que Jesus vai fazer? Jesus vai pegar um menino, tinha um menino lá na hora passando lá,
certamente. Jesus então vê um menino, está no versículo 36, chama esse menino, o texto diz, e lançando mão de um menino, pega um menino ali, e neste momento ele pega essa criança e coloca essa criança no meio da reunião. Olha só como Jesus é maravilhoso, né, irmão? Que sabedoria. Pegou o menino, discípulos 12, colocou o menino, está lá, e pô-lo no meio deles. No meio de quem? Dos discípulos. Mas uma criança, e o versículo 36 diz assim, e tomando nos seus braços, Jesus pega a criança, coloca nos braços, para mostrar, para ilustrar o ensino dele, e tomando nos seus braços, disse-lhes, o que é que nós vemos? Ele dizia o seguinte, aí ele vai dar a receita aqui, a receita, está no versículo 37, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. Uma criança. Se a gente tratar os nossos irmãos, por menor que seja, respeitar, honrar aquele irmão, é como se você estivesse honrando ao próprio Senhor Jesus Cristo. Pode ser, como Jesus falou, uma criança, da mais tenra idade aqui, mas ele é um discípulo do Senhor Jesus, é um dos pequeninos. Você estará honrando o Senhor Jesus, mas também, claro, os irmãos também, porque as pessoas às vezes tendem a ter assim um conceito maior quando a pessoa é alguém de uma posição na sociedade, a pessoa tem recursos financeiros, Mas Jesus ensina, qualquer que receber um destes meninos em meu nome, a mim me recebe. E aí está sendo um grande servo do Senhor. E a grande receita para recebermos ao Pai está aqui no versículo 37, e qualquer que a mim me recebe, recebe não a mim, mas ao que me enviou. Numa certa circunstância, Jesus disse, quem não proceder como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Que não se fizer como uma criança. Como é que uma criança age? Uma criança é alguém que, se você ensinar algo, ela aprende. E ela tem vontade de aprender. Quando Jesus disse que não proceder como um menino, de modo algum entrará no reino dos céus, é que uma criança está disposta a aceitar tudo que a Bíblia ensina. Tudo que você ensinar uma criança, ela aprende. Já a pessoa orgulhosa, prepotente, cheia de conhecimento, que começa a contestar as coisas, não está agindo como uma criança, está cheia de dúvida. Se você pegar aqui, colocar aqui 100 crianças aqui, 100 crianças de 8, 7 anos, 9 anos de idade, 10 anos de idade, de Jonas, todas elas vão acreditar na história, sim ou não? Mas se botar aqui um doutor, que conversa é essa? Um homem entrar dentro do ventre de um peixe, passar 3 dias, aí começa a contestar, mas as crianças vão entender. Então no reino do céu nós temos que ser como crianças, entender essas coisas e não duvidar. A criança está com a memória assim aberta para aceitar essas coisas. E criança também tem uma coisa que a gente deve aprender com as crianças. As crianças, 2 crianças estão brincando, daqui a pouco um empurra o outro sai chorando. Mamãe, fulaninho me empurrou. Aí o menino chega com uma cara ralada, cheio de sangue, não é assim? 10 minutos depois, lá estão os 2 brincando de novo. Não é assim? No meu tempo era assim, as crianças não eram assim. Eu acredito que deve ser assim também. Se estranha, daqui a pouco empurra com o outro, bate no outro, daqui a pouco estão abraçados, estão brincando de novo. 10 minutos atrás estavam brincando. Assim também são os crentes, irmão. A gente, se um dia você se estranha com o irmão, não fique com raiva dele não, daqui a pouco a paz do Senhor, meu irmão, vamos para o culto.
assim que deve ser, que devemos agir. É assim ou não é? Se quiser ir para o céu, tem que ser assim, irmão. Criança não guarda rancor no coração contra a outra, não. Brincou aqui, empurrou a outra, outra chorando, daqui a pouco estão brincando os dois de novo. É assim. Para concluir, irmão, porque a hora já chegou. É triste percebermos que tanta gente tem desejado ser grande no meio evangélico, sem que antes tenha aprendido a servir de verdade, segundo os padrões doutrinários de Cristo. Igreja e ministérios têm literalmente crescido, menos em qualidade. Tem gente que diz, tem uma cruzada ali, 50 conversões, será? Decisão não é conversão, não. Isso lhe chocou? Não, né? Decisão, levantou a mão, olha, 50 almas para Jesus. Às vezes aceitou Jesus ali por impulso, às vezes é porque era um jovem, viu uma moça evangélica bonita, quer namorar com ela. Acontece isso ou não? Ora, se não acontece, ou algum outro interesse, e sem um genuíno mesmo interesse de saber que é um pecador, está perdido e precisa do perdão de Deus. Então a conversão não acontece assim, no estalar do dedo. A conversão ela é como a santificação, é paulatina, diariamente. Você vai se santificando, você vai se convertendo, deixando as coisas do mundo, deixando a cachaça, o cigarro, as amizades do mundo, e aos poucos você vai se convertendo. Daqui a pouco você está um homem de Deus, uma mulher de Deus. Mas o povo, Deus não está interessado Deus não tem interesse em quantidade, irmão. Deus prefere qualidade. Deus não se deixa se impressionar por quantidade de gente. Não, quantidade de gente pode até nos impressionar, mas a Deus não impressiona, não. A Bíblia diz: largo e espaçoso é o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram, e apertado e estreito é o caminho que conduz à salvação, e são poucos que entram nesse caminho. Porém, o nosso foco não consiste apenas em pregar e evangelizar, e sim que vivamos o evangelho prático, assistencial e desprovido de interesses econômicos, oposições eclesiásticas. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça cada dia mais santos, dependentes do Senhor. Fiquemos em pé, oremos ao Senhor. Senhor, Pai, Criador dos céus e da terra, Senhor, procuramos aqui ministrar a Tua palavra. Ó Senhor, nos ajude, Senhor, que Tu continue, Senhor, sendo grande e nós pequenos, Senhor. Nos ensine a Te servir melhor, nos ensine a Te servir com qualidade, Senhor, que possamos ser crentes comprometidos com o santo evangelho de Deus. Senhor, que as nossas pretensões de grandeza caiam por terra e que prevaleça, Senhor, a Tua vontade. Ensine-nos a sermos humildes, ensine-nos a servir melhor uns aos outros. É o que nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém.